queria começar, né, já falando para vocês sobre 4 pontos principais dessa visita que foi destaque aqui na imprensa francesa, que é justamente a retomada das relações diplomáticas do Brasil com a França, dado esse primeiro ano de Lula de volta, né, à presidência do Brasil, relações diplomáticas, portanto, o acordo, né, controverso que eles colocaram ali de forma nos jornais aqui na França, um acordo que eles taxaram como espinhoso, né, esse acordo entre Mercosul e União Europeia, né, que o Brasil vem tentando aí emplacar, mas com bastante dificuldade, sobretudo pelo lado das barreiras e obstáculos colocados pela França. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Também, outro ponto que se fala, claro, as mudanças climáticas nessa frente aí, que vem sendo destaque nos jornais também dessa visita de Emmanuel Macron ao Brasil, justamente pelo combate ao desmatamento na Amazônia, né, que é a menina dos olhos aí dessa visita do governo francês ao Brasil, justamente o combate ao desmatamento e as mudanças climáticas com a ajuda do Brasil. E eles falam também que parte dessa agenda da visita do presidente Emmanuel Macron ao Brasil é justamente também para tratar das guerras, dos conflitos que vêm acontecendo aqui na Europa. A gente fala sobre Rússia e Ucrânia e a gente fala também da guerra entre Israel e Hamas no Oriente Médio, né? Então a gente tem aí como destaque aqui nessa cobertura nos jornais franceses desses pontos que devem ser aí a agenda dessa visita do presidente francês ao Brasil. E aí, quando a gente fala dessa retomada das relações diplomáticas, né, o que os jornais vêm colocando por aqui? Que existe um hiato aí, a gente sabe que na prática de 8 anos, porque o último presidente francês a visitar o Brasil foi François Hollande, justamente na ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Isso nem se caracteriza como uma visita como essa, né, que o Macron está fazendo agora. Era um evento, né, internacional, esportivo, mas coloca também que houve, faz questão de destacar a imprensa francesa, né, que essa visita de Emmanuel Macron se dá muito pelo convite, claro, do presidente Lula, mas que houve aí um hiato de 4 anos devido à questão, né, ao presidente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que tratava ali de forma bastante distante essa relação com os outros países. Claro, a gente sabe da dificuldade que foi para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eles falam aqui, eu pesquei umas aspas do jornal que diz exatamente o seguinte: a relação desses 4 anos de governo de Jair Bolsonaro foi uma relação política quase gelada, entre aspas, eles colocam, né? E aí os jornais citam também que é um momento bastante interessante para que o presidente francês vá ao Brasil, justamente pela cúpula do G20. O Brasil está aí à frente do G20, vai sediar essa cúpula no final do ano, em novembro. Então eles destacam isso também, que é um excelente momento para o Brasil, não só pela retomada, né, dessas relações diplomáticas dado a esse novo governo do presidente Lula, mas também por essa questão, a COP30 também, que eles começam a falar, que vai ser, o Brasil vai ser palco dessa Conferência do Clima da ONU em 2025 também, citam esse ponto aqui na imprensa francesa. E mesmo com essas questões econômicas e comerciais sendo ali a ordem do dia, né, essa questão do acordo União Europeia-Mercosul é dado nos jornais aqui na França como um assunto, Léo, espinhoso, porque o próprio Palácio do Élysée, que é o Palácio do Planalto, no caso aqui para o Macron, né, de onde ele despacha na França, o Palácio do Élysée, soltou uma nota quando o presidente francês estava a caminho do Brasil para dizer que esse não seria um dos pontos da agenda a serem abordados durante essa visita de Macron ao Brasil. Eu vou até ler para vocês aqui que eu pesquei umas aspas. O Palácio do Élysée disse o seguinte: é um assunto para discussão entre a União Europeia e o Brasil e não deve ser abordado em uma reunião bilateral. Fecha aspas, né? Essa nota do Palácio do Élysée foi dada, repito, quando Macron estava ainda a caminho do Brasil. E o que acontece, né? Macron tenta contornar uma crise aqui com os agricultores franceses. E isso acontece não só na França, né, em vários países aqui da Europa. É uma questão crucial na União Europeia, né? A França, em verdade, precisa proteger esses agricultores. E aí eu já trago uma outra reportagem que foi exibida num jornal noturno, um telejornal noturno aqui na França ontem,
justamente quando Macron ainda nem tinha chegado ao Brasil, eles enviaram um repórter especial para o Mato Grosso, fizeram uma reportagem bastante ampla, em que eles não citavam o acordo Mercosul-União Europeia, mas o que acontecia, Léo? Esse repórter ele foi para uma fazenda, para uma grande propriedade ali, onde se cultivava soja e também onde havia criação de gado. Então, o que eles mostraram? Que o Brasil, o potencial do Brasil para essa produção, para essa questão da soja, de quanto se levava para fazer essa produção, falaram sobre os hormônios do gado, né, a questão dos custos de produção, e aí essa dinâmica revela justamente essa disparidade, né, e a preocupação dos produtores aqui da Europa em relação a essas importações mais baratas, né, que podem comprometer o setor da agricultura, que é justamente esse pleito dos agricultores aqui na França que fazem essas manifestações, que a gente vê desde o início do ano, agora deu uma parada. Então isso é uma preocupação do presidente Emmanuel Macron, e é exatamente por isso que o Palácio do Élysée diz que não deve ser uma pauta, né, dessa visita do presidente francês ao Brasil, né? E aí, já saindo dessa seara do acordo Mercosul-União Europeia, a gente pode falar que o Le Monde destacou, por sua vez, né, a reaproximação entre os dois países, né, que, segundo o jornal, vai permitir uma luta mais eficaz contra o desmatamento na Amazônia. E destaca também a frente entre os dois países, né, para combater ali as mudanças climáticas, né. O jornal fala também da condecoração, né, do cacique Raoni, que recebeu ali eu coloquei aqui, ele recebeu ali um símbolo, né, de cavaleiro da Legião de Honra, né, e isso, o Le Figaro, aí eu já trago um outro jornal daqui que também mencionou essa visita de Emmanuel Macron ao Brasil, que menciona essa condecoração ali de Raoni como um ícone planetário em defesa da Amazônia, né? E aí, já saindo dos jornais, a gente teve na própria rede social do presidente francês a seguinte postagem. Emmanuel Macron disse o seguinte: só podemos honrar as almas livres permanecendo fiéis a elas, seguindo seus passos, e finaliza dizendo que a França está sempre ao lado daqueles que vivem na Amazônia e lutam por ela, né? Como eu falei, essa visita do presidente francês ao Brasil tem a Amazônia ali como menina dos olhos, né? Tanto é que foram colocadas todas essas questões hoje, e principalmente nesse primeiro momento, né, que a gente ainda está no meio dessa visita, que dura até a quinta-feira, colocou em destaque, portanto, em evidência essa aliança ali entre Brasil e França na defesa, né, para o combate, na verdade, das mudanças climáticas, Léo. Então, a gente vê ali que, além de todos esses temas, ainda devem ser tratados como é que os dois países colocam, né, veem, enxergam aí esses conflitos que têm acontecido, como eu coloquei. Eu acho que você já deve querer me perguntar alguma coisa que eu estou falando aqui há quanto tempo. Não, Bess, eu não. Agradeço muito, acho que está detalhado aí, passou pelos principais pontos, né, dos principais jornais aí franceses, fez esse contraponto, mostrou, na verdade, que essas visitas elas são completamente bem calculadas, se sabe o que vai falar, o que não se vai falar. O Planalto está comemorando aqui essa interação entre o Lula e Macron, na visão do Palácio do Palácio do Planalto é algo positivo, mas a gente também tem que relativizar um pouco, e é por isso que a gente te chamou aqui, e agradeço muito, desejo para você uma boa noite. Enfim, muito bom para a gente tê-la aqui, né, como uma observadora na França, principalmente nesse momento da visita do Macron. Muito boa noite, muito obrigado a você, viu? Um forte abraço. Obrigada também, Léo. Muito bom falar com o Brasil. Boa noite para vocês.